Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Jesus que nos dê uma intuição, que os bons espíritos nos auxiliem, possamos extrair da mensagem necessário para a nossa evolução espiritual, para o nosso alimento espiritual. Possamos também, através da mensagem de hoje, envolver os nossos irmãos que sofrem, tanto encarnado como desencarnado, pensando naqueles que sofrem, naqueles que ficaram no nosso lar, pedindo a Jesus por nós mesmos, que também somos necessitados do amparo. Que assim seja. A lição de hoje é o capítulo 13, versículo 18, item 18, os órfãos. É uma lição pequena, então eu vou ler. Quem tiver o evangelho pode acompanhar. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhes a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica sua lei. Ponderai também que muitas vezes a crianças que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não, porém, essa caridade que magoa o coração. Não há essa esmola que queima a mão e que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivesse esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes os mais preciosos de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que fizeste o bem, trabalhais vós mesmo pelos vossos. Um espírito familiar, Paris, 1860. Quase 200 anos, 165 anos, eu acho. Então, essa lição, os órfãos, quando a gente está, eu particularmente, quando estava estudando, a gente sente assim, quase que impotente, né? Porque a gente vai analisar a partir do momento em que existe a pobreza material, né, que é aquela da indigência mesmo, que quantos pais que não têm, né, como socorrer seus filhos, não têm o alimento, são realmente necessitados. E as crianças passam por falta de, carente de alimento, de estudo, de tudo. Mas muitas vezes esses pais carentes, né, que não dá o alimento, que não tem condição de dar corretamente o alimento, dá o principal, que é a parte moral e espiritual a essas crianças. Então, traçar um paralelo é uma coisa assim até difícil, porque enquanto existem pais ricos que podem dar tudo a seus filhos, que dão um alimento correto, dão estudo, dão tudo para os filhos. E esses mesmos filhos são carentes do alimento espiritual, da ajuda espiritual e da educação moral. Porque os pais, esses pais ricos, esses pais, não estou generalizando, tá, gente? Por isso que eu falo que traçar um paralelo é difícil, porque tanto existe pais pobres, indigentes, que educam bem seus filhos, como existe pais pobres, indigentes, que não educam bem seus filhos, que deixam ao abandono. Como pais ricos, que têm tudo, educam bem seus filhos, como também tem esses mesmos pais que dão tudo aos filhos material, mas não educam bem seus filhos moralmente. Porque
eles querem suprir, vamos falar desse pai abastado, que muitas vezes supre a necessidade dos filhos com as coisas materiais. Então dá tudo para os filhos. O filho quer uma viagem, tem. O filho quer o melhor brinquedo, tem. O filho quer um jogo, um brinquedo caro, os pais suprem. Então esse filho tem tudo. E o celular na mão, que hoje em dia, né, essa lição há 160 anos atrás, é bem atual. Né? Só que naquela época não tinha as redes sociais, que hoje tem. Que hoje as crianças ficam lá na rede social e são abandonadas na rede social. Porque ali elas não dão trabalho. Né? Os pais deixam ali a criança, porque a criança às vezes incomoda, tem que dar atenção, os pais têm que trabalhar, então é mais fácil dar um celular, dar um computador para a criança, e a criança fica abandonada ali. Quando digo abandonada, porque ela fica abandonada, porque atrás das redes sociais tem alguém que a gente não conhece e não sabe quem é. Que hoje a gente vê as crianças praticando suicídio, fazendo competição de um jogo que hoje em dia está, né, virou uma máfia, e que as crianças morrem, né, ou as crianças são aliciadas, né, através das redes sociais, porque os pais não vigiaram, não cuidaram, e deixaram que elas ficassem ali abandonadas à mercê de criminosos. Então esses são órfãos de pai, de mãe, vivo ali, dá tudo para os filhos, mas não dá o essencial, que é a educação moral, a vigilância. Então, eles são abandonados. Então, esse paralelo a gente vê também na pobreza. A pobreza carente material também, onde crianças são abandonadas por esses pais, muitas vezes, porque, às vezes, em alguns casos, pela necessidade de trabalhar, de sair de casa cedo, de ganhar o sustento, e os filhos ficam sozinhos, às vezes na rua, e às vezes sofrem abusos também de toda espécie. E muitas vezes também pais que eram para cuidar dessas crianças, que eram para ajudar essas crianças, ser para eles um caminho, um alicerce, são para eles assim verdadeiros verdugos, né? Que eles sofrem maus tratos desses pais, e a gente sabe que os orfanatos estão cheios aí, né, de crianças que sofreram abusos, que sofreram maus tratos no lar, que estão lá esperando para adoção, esperando para ser... elas passam por psicólogos, né, psiquiatras, porque são crianças que chegam ali muito sofridas, muito carentes, né, sofrendo abusos de toda espécie, de pessoas que eram para ser para eles, né, o auxílio, o espelho, né, para que eles pudessem seguir no mundo, né, ter um caminho correto, mas nem sempre é assim. Então, existem várias espécies de órfãos. Existem os órfãos ricos, né, os abastados de dinheiro, os que são carentes, necessitados de amparo, né, de auxílio material. Existe aqueles que realmente não têm pais de espécie alguma, que eles vieram ao mundo ali, os pais os maltratam, né, sofrem abusos pela família, às vezes estupros também dentro do lar, né. Então são coisas assim que a gente vê acontecer todos os dias. A gente basta ligar a televisão e o jornal que a gente vai assistir cada dia algo imperdoável, né, acontecendo com as crianças. Mas existe o outro lado também. Quando eu estava vendo a lição, eu lembrei do Divaldo, né, que fundou a Mansão do Caminho, né, e ele foi chamado semeador de estrelas, porque fez tanto bem a essas crianças. Só quando a gente está vendo, preparando uma lição, é que a gente percebe a importância que foi, né, desse trabalho de acolher crianças abandonadas. Começou com mães que eram prostitutas e depois seguiu, né, cresceu o trabalho de amparar as crianças de todas abandonadas de várias formas, né? Então, a gente vê que existe um trabalho no bem também. Existem instituições, né, que acolhem, existe
esses trabalhos que a gente vê no fim do ano, o CEF, né, que arrecada milhões de dinheiro, de ajuda para ajudar as crianças abandonadas. Então, existe caridade. E o nosso papel? Então, a gente também, às vezes, fica carente de tudo isso, né? A gente percebe que quando a gente entrega também ao outro, à instituição governamental, a gente está passando a bola e a gente não percebe que a gente também pode fazer algo bom para aquela pessoa necessitada, para aquela criança necessitada. Então, quando a lição fala dos órfãos, amai os órfãos, né, que ele pode ser um parente, um amigo, alguém que a gente conheceu numa outra vida. Eu não abandonei uma criança, né, quando ela está na rua, a gente passa e vira a cara, ai, não posso fazer nada, então não quero nem olhar. E a gente faz isso, né, e aquela criança pode ser uma pessoa muito cara do passado, alguém de uma outra vida, alguém que a gente conheceu no passado, que hoje está vivendo uma prova, talvez separado de nós, que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem. E que mais tarde, um dia, quando a gente desencarnar, a gente vai perceber que a gente poderia ter feito alguma coisa e não fez. E aí a gente vai sentir aquele peso na consciência, aquele remorso, né? Que a gente poderia ter feito algo, desperdiçou muitas vezes a oportunidade nessa vida de fazer algo para o nosso semelhante. O capítulo inteiro fala da caridade, né? A caridade de várias formas, né? A caridade moral, a caridade espiritual, né? A caridade moral, quando a gente fala dos órfãos, é a educação. A educação é em todos os sentidos, tanto a educação nas escolas, como a educação dentro do lar, né, com nossos filhos. Então a gente percebe que cada um de nós traz uma missão. Mesmo a missão de ser mãe é uma grande missão. Aí fala, mas é preciso ter um doutorado, ter um curso superior para ser uma boa mãe? Não. Basta o coração, basta o amor. Então, qualquer pessoa pode desempenhar esse papel de mãe corretamente, se tem amor, né? Eu vi um texto, né? Até ia copiar, mas não consegui. Mas vou ver se eu lembro um pouco. Esse texto chama Mães Más. É um texto de um psiquiatra, né? E ele relata esse texto. Esse texto ele é usado muitas vezes até nas escolas, chamado Mãe Más. Então, uma mãe fala que ela percebe hoje que ela tinha feito algo bom para os seus filhos. Quando ela obrigou o filho a devolver uma revista que pegou numa banca, quando ela brigou com o filho por ter deixado uma tarefa sem fazer e ela exigiu que ele fizesse, o filho ficou com muita raiva dela, mas foi fazer. Quando ela obrigou que o filho, quando chegasse em casa, fosse um passeio, e ela obrigava os filhos a subir com os amigos antes do passeio, porque ela queria ver quem eram os amigos dos filhos, né? E os filhos ficavam com raiva, resumindo, de tudo aquilo que ela exigia dos filhos, né? Fazer uma tarefa que ela podia fazer rapidamente, que era lavar um banheiro, lavar uma roupa, mas ela colocava os filhos para fazer, cada um com as suas tarefas, porque assim ela ficava lá cuidando, ela poderia, o filho com raiva, mas ela obrigava eles a fazerem. E hoje, mais tarde, quando esses filhos cresceram e já estavam em condição de entender essa psicologia dos pais, né, que ela chama de psicologia dos pais, se algum amigo perguntasse, falava, como foi sua mãe? Dizia, minha mãe foi muito má, mas quisera o mundo tivesse tantas mães tão más, o mundo está carente de mães más, porque nenhum de nós foi para a prisão, nenhum de nós foi para a droga, nenhum de nós caminhou com amigos que não eram bons,
porque minha mãe exigia que assim fosse, e nos vigiava e nos torturava até o máximo. Ela até parecia que a minha mãe não dormia, porque ela ficava planejando o que ia fazer para nós no outro dia, para que a gente pudesse ser alguém hoje educado e bom. O mundo carece de mães más, de mais mães más. Achei lindo esse texto porque realmente hoje em dia é chamado pai, aquele pai que educa, né? Tá indo contra as leis de Deus, as leis hoje da política externa que hoje existe, que não se pode bater mais em filho, não se pode educar mais em filho, né? Lendo esse texto, eu lembrei da minha mãe. Meu pai era mais político, mas ele fazia isso. Mandava todos os amigos da gente aos domingos em casa, ficava cheio de gente. Eram 5 filhos, cada um tinha os seus amigos em comum e de afinidade, mas ficava tudo lá, os domingos o dia inteiro, a casa cheia. Os amigos ficavam em casa para ele ficar de olho. E ele era assim, eu falo que ele era mais político, que era uma forma de trazer para todo mundo para dentro de casa. Minha mãe já tinha aquela outra psicologia, né? Uma vara atrás da porta. Mas também deu bom resultado. Mas, então, eu acho assim que a gente, quando analisa essas questões atuais de como educar, muitas vezes o dizer não é importante. Vigiar é importante. Cuidar, né? Porque o amor não é fazer com que o filho, quando criança, fique feliz. Porque meu filho mais novo, ele falava assim para mim assim: mãe, eu te odeio. E eu dizia para ele assim: eu aguento, porque um dia ele ia entender. E hoje ele fala isso. Ele fala assim: ainda bem que a senhora foi daquele jeito ruim. Porque ele educa os filhos dele, né? E cada um traz as experiências, né? Lógico que tudo tem que ter o equilíbrio. Não pode haver um exagero. Nem tanto a gente dá o céu, nem tanto a terra. Mas o equilíbrio, educar, conversar, proibir, dizer não na época certa, né? Tem uma época que você não pode mais dizer não, mas pode conversar. O alicerce é importante desde cedo, de 0 aos 7 anos, a criança ela está bem maleável, ela ainda está no plano espiritual praticamente, ela ainda traz, ela é maleável, o processo de reencarnação dela ainda não se cumpriu, e pode se educar nessa forma, colocar novas teorias, né? É uma pessoa que vai esquecer o passado e está voltando para iniciar novas tarefas. Então, o que passou, passou. Então, agora é nova educação. E os pais é necessário, senão não existiria necessidade de pais. É necessário para colocar na cabeça, na mente dessas criaturas o equilíbrio, a necessidade de fazer um novo processo, né? De trabalhar a mente delas para um novo processo reencarnatório, para que depois desses 7 anos, quando volta a verdadeira personalidade, quando a criança já está adaptada, aquelas coisas do passado vai voltar, e aquelas coisas ainda negativas, inferiores, mas aí a educação boa vai fazer aquele papel de ela vai trabalhar isso, não, porque eu aprendi assim, minha mãe me ensinou, né, e ela vai modificar tudo isso. Então é um trabalho interno dos pais, há necessidade, né, desses trabalhos internos. Então os órfãos é uma lição que eu acho assim que ela chama a atenção de todas as pessoas em todas as categorias da vida, principalmente hoje pela essa orfandade que existe nos pais que dá tudo, mas não dá o principal, né? E aí vem as drogas, a gente vê crianças desajustadas, né? Crianças jovens desencarnando, assassinados cedo por causa das drogas, por causa até mesmo nas prisões, né? A gente vê jovens cometendo crimes imperdoáveis, né? Crianças matando a mãe, o pai, esses dias mesmo a gente viu, né? Matando a mãe.
E tem acontecido isso tanto tempo, tantas vezes, né? Porque faltou algo, né? Eu me lembro de uma história de um palestrante, que é Simonetti o nome dele? E ele conta essa história num dos vídeos. Ele fala que uma mãe, um jovem, ele estava sendo condenado à morte. Ele foi preso e seria condenado à morte. E no último momento o juiz perguntou para ele se ele poderia, né? O que ele queria naqueles últimos momentos? E era uma morte pública, né? Não sei se por apedrejamento, eu não me lembro os detalhes, ou como seria. Sei que tinha muita gente assistindo. E ele disse que queria ver a mãe. Normal, né? Os magistrados ali, né, falaram, ele quer ver a mãe, é um dever, é uma obrigação, é um dever, né? Ele vê a mãe. E a mãe chega. E ele fala que quer ver a mãe bem de pertinho. Quando a mãe chega e ele está todo amarrado, e a mãe chega bem de perto, e ele pede para ela chegar perto, e ele dá-lhe uma mordida na orelha que o sangue voa, quase que arranca a orelha da mãe. E as pessoas ficaram indignadas, mas como? Como que você faz isso com a sua mãe? O porquê? Aí ele diz, onde ela estava quando eu peguei o primeiro objeto, e ela viu, mas ela fingiu que não viu. Onde ela estava quando eu fiz um furto maior e cheguei com dinheiro em casa, ela também viu, mas ela não disse nada. E aonde ela estava quando eu cometi o primeiro crime? E ela ficou sabendo, mas também ela não disse nada. Se hoje eu estou aqui, ela é a principal culpada. Ela é minha assassina. Então, existe pais assim também, que deixam os pais, deixam os filhos, finge, é mais fácil às vezes fingir que não viu. Mas existe também outras pessoas maravilhosas que fazem a diferença. Existe uma outra história também, que é verídica, de uma criança que estava na rua e numa noite fria, sofrendo muito, porque ele tinha saído de casa, ele era o único saudável. A mãe estava cega e doente, e a irmã estava com pneumonia, e eles já tinham ido no posto, o médico fez um receituário, né, para comprar os remédios, mas eles não tinham como comprar. Então eles voltam para casa, eles dormiam num quarto, né, num único colchão, um lugar bem frio, e ele sai para a rua porque ele pensa que ele vai conseguir alguma coisa para ajudar a mãe e a irmã. Então ele vai na rua, para em frente a um restaurante, onde tinha muita gente muito chique, assim, esses bar granfino, e as pessoas ali comendo e servindo aquelas comidas, e um lugar quente, né? E ele teve vontade de entrar ali. Mas quando ele criou coragem, abriu a porta, as pessoas ficaram indignadas, né? Porque uma pessoa maltrapilha. E alguém disse para ele assim, o senhor errou a porta. Você acha que o senhor está no lugar errado. E ele assim, já com muita vergonha e desesperado também, e ele fala assim, eu só vim aqui porque eu estou com fome, minha mãe e minha irmã estão doentes, e eu gostaria de uma ajuda. Nisso um senhor que viu tudo aquilo, levanta, era um senhor bem vestido, rico, e fala assim, coloque a melhor mesa aqui no canto para ele, que eu vou, e serve para ele tudo o que ele precisar. E o senhor começa a conversar com ele e fica sabendo da história. E pede uma sopa, porque ele pensa assim, se é uma pessoa que está com fome, não vai poder comer uma comida que não vai cair bem no estômago, tem que ser uma coisa mais leve. E serve um prato de sopa, e depois leva a criança em casa e fica ciente de tudo aquilo que acontecia ali. E ele resolve que ele vai ajudar. Ele aluga um apartamento simples para a família, ele já era um homem bem velho.
e tinha perdido um filho também. E aí ele começa a ajudar aquela mãe, aquelas crianças, principalmente aquele garoto. Paga estudo, ele descobre que o garoto tem um dom para música, ele canta muito bem, toca de ouvido, e ele patrocina toda a educação daquele garoto. Ele desencarna daí 7 anos, mas o garoto se torna uma pessoa, um maestro muito famoso na música, e monta a fundação com o nome do seu benfeitor, e passa a auxiliar crianças também que sofrem abandonadas. A mãe e a irmã foram salvas com aquela atitude, né? E ele se torna muito grato. E com aquela fundação, ele também ajuda muitas crianças. No texto não fala quem é, só diz que é alguém famoso, alguém que realmente faz parte desse mundo da música, né? Que é um maestro famoso. E que a história é verídica. E aí a gente percebe, né, que tem pessoas que fazem a diferença, que fazem o bem, né, sem olhar o quem, e que semeia, e através de um plantio de uma única criança, pode ajudar várias outras que estão necessitadas de amparo e de ajuda, né. Falta 2 minutos, então a gente vai fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, que possamos fazer a diferença em favor de outras criaturas que sofrem, que possamos amar os órfãos, possamos orar por eles, mas fazer a nossa parte, ou seja, doando algo em favor das instituições, fazendo algo através das horas em algumas instituições também que ajuda crianças, dando nosso tempo para auxiliar. Jesus querido, tantas crianças também morreram em tenra idade, talvez sejam espíritos, e estão do outro lado também auxiliando e aprendendo e fazendo também a diferença. Agradecemos aos mentores espirituais, aos nossos filhos, que a gente agradece porque tivemos a oportunidade de fazer algo por eles, aos nossos lares, todos os nossos familiares, eles recebam amparo, aos amigos, tanto material como espiritual. Se houver alguém necessitado, um lar necessitado de amparo, que a luz do Divino Mestre, uma mão amiga, sempre lá esteja, que nenhum lar seja abandonado, nenhuma família seja abandonada. Que os fluidos de paz, os fluidos benéficos caiam sobre nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja. Graças te damos, Senhor.